Vidas negras importam. Sopro natural. Cude. Eu sou a pupila preta das lagoas, o sono agitado dos rios, a gargalhada branca das cataratas, o fogo fato dos pântanos, o suor que desce em bica das montanhas, o vento na garganta, o silêncio trêmulo na boca dos vulcões, as marcas de passadas antigas na areia, o rosto abissal dos oceanos, o olho arregalado da noite, seguindo a ginga manca do mundo. Sou o cara de dentro, o grito da fala que gemeu no fundo do quintal, a fogueira que se planta guerreira no jardim da opressão, a mata que um dia mata o concreto, estrelas que estilingam interrogações ao longe contra o império da razão. Eu sou um gigante bocejo de um grão rebelde da terra. Sopro natural. Curte. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e apresento Notas de Escurecimento de Gerações. E agora, como eu tenho falado, nesse agosto, né? E estamos fazendo 3 anos de Notas do Escurecimento e eu volto a agradecer imensamente a todas e todos que assistiram, participaram, incentivaram, sugeriram pauta, e que venham outros 300, né? E hoje, em especial, ofereço essa conversa a Adiel Silva, a Luísa Paula da Silva Camilo, ao Neto Silvério, a Andressa Maciel e Rodrigo Dias. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para a gente Ney Santos. Salve, Ney, bem-vindo, querido. Salve. Estamos no aguardo do Ney enquanto ele está chegando, está aparecendo. E é isso. Nosso crescimento está fazendo 3 anos. Então, o que eu peço para vocês é nessa nossa conversa, que é assim, assine o canal, converse, pegue as coisas. Salve, Ney, bem-vindo, querido. Salve, Plínio. Boa noite. Boa noite. Agradeço aí, primeiramente, né, o convite, por poder participar desse magnífico programa. Parabenizar e agradecer a doutora Elizabeth, ao qual a minha presença nesse programa faz parte pela indicação a qual ela me indicou, e a você pela confiabilidade de poder me convidar, de estar participando deste programa. E também eu quero parabenizar, né, por esses anos de luta, de conquistas, né, de vitórias, pelas realizações do seu projeto, pelos prêmios que você vem conquistando ao longo da sua jornada. A gente sabe que não é fácil, mas é um caminho ao qual nós escolhemos e fazemos com amor, né? Com Então, certeza, com certeza. são as consequências, as premiações são as consequências que vêm pelo fruto do nosso trabalho e o reconhecimento, que é o mais importante. Mas, Ney, o reconhecimento que tem sido interessante, é as possibilidades de aquilombamento que eu estou tendo. Nesses 3 anos, imaginar que esse programa, como você falou, surgiu na pandemia, né? Foi uma questão, então o 2020 não foi um ano, não é um ano para se esquecer, um ano que começou esse e outros projetos, mas o nosso escurecimento, a gente vai fazer ao vivo, quem está aí lembra, todas as sextas-feiras, ao vivo, com uma audiência interessante, e que aí teve a oportunidade de conversas ótimas, conversas maravilhosas, com público ao vivo. Agora, esses anos, a gente tem feito, né? Não estamos mais home office, não estamos só em casa, né? Estamos na rua fazendo. Então, o prêmio é o aquilombamento, né? O prêmio é o aquilombamento, um prêmio é a gente, né? Então, nós tivemos a Elizabeth aqui, Elizabeth, ela falou, foi ótimo, tá? E aí, vamos puxando e vamos trazendo mais um negro, mais uma negra para a roda. É isso. Ney, por gentileza, se apresente, por favor, querido. Ok. Eu sou Ney Santos, é,
morador da Baixada Fluminense, no bairro de Miguel Couto, a cidade de Nova Iguaçu. Ney Santos começou. Primeiro, eu quero, assim, para falar do meu início, eu tenho que falar do rádio. E o rádio é algo assim que até hoje eu não abro mão. Eu ouvi um comentário de uns colegas falando: hoje quase ninguém ouve mais rádio. Eu levantei a mão e falei: opa, tem muita gente que ouve o rádio. E o rádio, eu me lembro que eu era bem menino, e onde nós morávamos, nós não tínhamos luz elétrica. Então era lampião, lamparina, e eu e a minha irmã, eu sou o segundo, nós ficávamos ouvindo às quartas-feiras pela Rádio Nacional Teatro em Casa. Era um teatro mais romântico, então era muito tranquilo. E às sextas-feiras era teatro de mistério. Aí o bicho pegava, porque, como eu era criança, eu e minha irmã, a gente ficava muito tenso, né, de ouvir aqueles arrastar das correntes, o ranger da porta batendo, e a gente ficava nervoso, então a gente cobria a cabeça e ficava ouvindo embaixo da coberta. Só que quando terminava o teatro de mistério, a minha irmã, por ser mais velha, ela queria mandar em mim, então mandava eu apagar a lamparina. Só que eu, com medo, mandava ela por ser a mais velha. Conclusão, nem eu e nem ela descobríamos a cabeça com medo e a lamparina passava a noite acesa. Só que chegava na outra semana, era a mesma coisa, a gente ouvia de novo. Então aquilo ali foi fazendo com que mexesse com a minha mente, já naquela época, o desejo de escrever, porque eu ouvia, sentia, mas eu não via. Então aquilo ali aguçou a minha curiosidade. E eu, bem pequeno, ainda pensei: será que um dia eu consigo escrever, passar para o papel aquilo que eu estou ouvindo, estou sentindo? E os anos se passaram, eu fui criado, eu venho de uma família evangélica, meu pai era autodidata, maestro de banda, músico, então eu via ele tocando instrumento, ele era trombonista, e ele sozinho ali com a partitura, ele aprendendo. E tem um irmão músico, eu já tentei tocar alguns instrumentos, e estou tentando outros instrumentos, já tentei violão, cavaquinho, parei, agora eu estou tentando fazer um curso de teclado. Até porque por causa dos livros. É, então eu sou compositor, então eu gosto também de escrever música infantil. E eu sempre dependo de alguém para poder me acompanhar. E às vezes as pessoas têm aquela marrinha, sabe? Hoje eu não vou, aí te deixa na mão. Então já passei por alguns percalços, né? Então eu falei: não, peraí, Ney, toma vergonha, procura aprender o seu instrumento e você mesmo vai fazer o seu show lá para as crianças. Mas então, continuando, só que os anos foram passando e em 1982, eu comecei a minha escrita, começando a compor músicas litúrgicas, como vinha da igreja. Os meus dois irmãos mais novos, eles já compunham. E eu, por ser o mais velho, eu fui o último a compor dos três. Só que minha mãe chegou uma ocasião para mim, aí falou: Ney, poxa, os seus irmãos, eles escrevem música, você é o único que não faz, você não escreve nada. Então aquilo ali foi, sabe, um tapa sem mão que ela me deu. Mas o que me deixou mais entristecido não foi nem isso, foi a questão de eu participar. Meu irmão participou de um concurso de jovens na igreja com tema e música. Então, o tema do que o meu irmão escreveu, botou no papel, foi o sorteado, teve uma comissão julgadora, o tema e a música do meu irmão ganhou também. Só que, passando o tempo, eu estava na Igreja Batista e teve esse mesmo concurso. Eu fiz uma indicação e eu concorri com o tema do meu irmão, que era da outra igreja, que era da Assembleia, e eu estava na Batista, e eu concorri com a música dele. O tema já estava pronto, o tema ganhou, a música já estava pronta. Ok, aí teve concurso e a música do meu irmão ganhou. O que me deixou chateado foi que eu botei
eu ainda não era registrado como Ney Santos, eu ainda não era escritor, ainda não tinha o meu nome artístico. Então era Alcidinei. E o meu irmão é Alcinei. Então eu botei autor Alcinei, cantor, intérprete Alcidinei. Só que na hora da apresentação, da premiação, eles confundiram e falaram que o autor era Alcidinei e o intérprete era Alcidinei. E não falaram o nome do meu irmão. Aquilo ali me deixou muito constrangido, porque eu estava roubando o nome, quer dizer, não foi eu, mas eles anunciaram um nome que não era meu. E eu fiquei triste porque eu queria ouvir o nome do meu irmão. Só que a partir dali, eu falei, não, eu vou tomar vergonha na cara e para o próximo ano eu quero escrever minha própria música. E assim aconteceu. Foi quando, no ano seguinte, teve o mesmo concurso, eu escrevi a minha primeira música litúrgica e eu fui o vencedor. Então, a partir daí, eu falei, pô, gostei. Então, agora eu não preciso mais usar o plágio, né? Que foi o plágio do meu irmão. Eu falei, não preciso. Mas aí, mesmo assim, eu continuei escrevendo aleatoriamente, sem aquele comprometimento profissional. Só que os anos foram passando e os colegas da escola começaram a me pedir, sabiam que eu escreviam, começaram a me pedir poesia por encomenda. Só que eu escrevia as poesias e eu não guardava o material e as pessoas também não me davam retorno, se ganhavam, se perdiam. E quando eu ia procurar, eles também não tinham. Quer dizer, eles só queriam que eu escrevesse e depois não tinha mais interesse. E com isso eu comecei a perder muito material. Porém, a minha questão profissional a lidar com o livro só veio acontecer em 2003. Quer dizer, ano pra caramba. Eu era, pô, jovem, adolescente, né? Mas como tudo tem o seu tempo, e o tempo foi em 2003, quando veio a oportunidade de eu lançar o primeiro livro. Então, que foi o Capitulino Bom para Cachorro. Esse capitulino, eu tinha 3 meses para poder aprontar ele, quer dizer, um tempo curto, e foi lançado pela Líteres Editora, que era a janela estava aberta para lançar na Bienal do Rio. Eu falei, caramba, 3 meses. Só que eu sempre quis agradecer os meus pais pela herança que eles deixaram para mim, que foi a educação, né? Foi como aprender o lado bom, o lado ruim. Quer dizer, eu erro se eu quiser, porque a herança que eles deixaram foi o ensinamento, né? Como ser. Então, eu queria, de alguma forma, agradecer os meus pais. E eu não tinha como um objetivo, como dinheiro, como vou pagar os meus pais. Não tenho. Aí me veio a intenção de imortalizá-los através da escrita. Então, o que eu fiz? Esse livro, eu peguei parte da minha família, eu criei um personagem para o meu pai, que ele era marceneiro em vida, e eu criei um personagem com a profissão do meu pai, criei um personagem para minha mãe e um personagem para os meus quatro irmãos. Comigo, 5. Eu sou o protagonista desse contexto, né? Que eu mereço, né? Como autor do livro, eu falei, peraí. Então, eu peguei algumas nuances que, quando éramos pequenos, e botei uma pitada de humor, um leve exagero. E a outra parte, ela é ficção. Então, o Capitulino Bom para Cachorro. O Capitulino já é ficção, que ele não existiu. Mas como nós vivíamos num local que caçávamos preá quando crianças, então o cenário foi feito num brejo, onde eu morava, eu peguei o local onde eu morava, e começa a história desse livro, começa com o Rex. O Rex é o cachorro real, que ele já começa pedindo aposentadoria. Ele já está cansado de caçar e ele não quer mais caçar. Só que Jonatas, com a desistência do Rex, ele não quer mais saber de cachorro nenhum. Não quero mais saber de animal, porque eu nunca mais vou conseguir um cachorro igual o Rex. Ok, então, passado um tempo, essa parte já é ficção, né? Me chega uma vizinha com um cachorrinho numa caixa de papelão e entrega o Jonatas.
olha aqui, Jonas, eu trouxe esse cachorrinho para você. E o Jonas fica muito chateado, não, não quero esse cachorro, não quero mais. Sem o Rex, para mim acabou. Aí ela, vou deixar ele aí. Só que ela deixou o cachorro e o Capitolino, ficcional, começou já a fazer peripécia. Ele pulou da caixinha, começou a rasgar papel, foi no banheiro, só puxando o rolo de papel pela casa toda, começou a esconder calçado e começou a fazer arte. E aquilo ali foi chamando a atenção do Jonatas. Aí o Jonatas olhou, começou a se apegar ao animal. Aí o que, que ele fez? A intenção era botar o Capitolino, o caçador, igual era o Rex. Só que Capitolino vem de uma outra geração, Capitolino é cheio de frescura, porque Capitolino não quer sujar a patinha, ele leva Capitolino para a beirada do mato, Capitolino bota a patinha no mato, aí recolhe, aí fica olhando para a patinha, quer dizer, eu boto uma pitada de humor, né, nesse conto, mas o tempo vai passando e Capitolino vai se habituando, aí ele faz um ratinho de bombril, bota no chão e manda o Capitolino atacar, o Capitolino corre, enfim. Só que depois o Capitolino vira um mero caçador. Aí os meninos vão com o Capitolino para o mato, essa parte também é ficção, e dado um certo momento, Capitolino sai atrás de uma caça e desaparece. Passado uma semana, Capitolino não volta e Jonatas fica todo dia ali no portão esperando o Capitolino voltar e ele não volta. Resumindo, os meninos vão para o brejo, caçar, vão todos de preto, fazendo um luto, e Capitolino desaparece. Só que aí eu havia matado o Capitolino. Aí eu pensei, aí entra a questão do escritor, né? Peraí, se eu matei o Capitolino, acabou a história. Aí o que, que eu pensei? Criei Lilica. Lilica também é uma cachorrinha ficção, é uma patricinha, e Capitolino é de origem pobre. Só que os dois começam um romance com o Capitolino e a Lilica. E a Lilica, aí entra uma lição de vida para nós, seres humanos. A Lilica, ela, como ela tem os bens materiais, a Lilica ela rompe, ela briga com a família por causa do amor do Capitolino, que a família não quer esse relacionamento. Capitolino pobre, Lilica é uma patricinha. Mas Lilica, então Lilica ela tem um serviço social que ela pega as coisas delas e ela vai distribuir para os cachorros pedintes, para os cachorros moradores de rua. Então eu faço essa mesclagem, essa jogada, sabe, mostrando a nós seres humanos como nós estamos assim egoístas, né? Nós vemos as pessoas hoje na rua e o ser humano hoje está com o coração muito endurecido. Nós temos assim, nós vemos a dificuldade de ajudar o semelhante, né? Então eu venho através desse livro fazer esse parâmetro através do animal, fazer com que nós, que somos animais racionais, aprendemos um pouco com esses seres, né, que vêm nos dando lição de vidas. Então, Lilica, toda tarde, Lilica ia para a casa do Jonatas e ficava ali no portão, também esperando o Capitolino aparecer. Aí, enfim, certo dia, Lilica me aparece com. Aí eu criei uma medalhinha, aí Lilica me aparece na casa do Jonas com uma medalhinha no pescoço. Aí o Jonas faz essa pergunta a Lilica: Lilica, quem te deu essa medalha? Esse cordão eu dei para o Capitolino. Como foi parar com você? Aí surgiu no coração do Jonatas que o Capitolino pode não estar morto. Aí ele pede um sinal. E esse sinal, no outro dia, um dos coleguinhas dele chega dizendo que sonhou com o Capitolino. Aí ele fala para si mesmo: poxa, é o sinal, é o sinal. Então ele pede permissão aos pais para sair com um coleguinha na redondeza para buscar, procurar por Capitolino. A mãe autoriza, vai na escola, pede autorização, porque ele ia ter que se ausentar um dia. A intenção era um dia, só que Capitolino, o Jonatas, ele sai à busca. Fechando essa parte, a busca já é a continuidade do Capitolino, que é a busca onde os dois meninos saem à procura, aí é todo ficção. Aí já é um contexto ficcional que eles saem
só para estar na redondeza. Só que leva meses, anos. Só que ele começa a procurar, fazer perguntas. Aí alguém fala: não, a descrição desse cachorro passou por aqui. Então o Jonatas sempre chegando um pouquinho atrasado por onde Capitolino havia passado. E esse livro é muito interessante também, né? Então Capitolino ele é muito esperto, ele chega a trabalhar em circo. Capitolino faz muita arte, sabe? É, eu recomendo esse livro. E voltando aqui ao Capitolino, Bom para Cachorro, eu estava fazendo teatro no Catete com o professor Paulo Maggi, e o ator Cláudio Cavalcante ele foi convidado para dar uma palestra, e ele adquiriu o Capitolino. Passado 15 dias, eu estava saindo do trabalho à noite e o telefone tocou. E era o Cláudio Cavalcante falou: Ney Santos, aqui é o Cláudio, Ney, eu estou. Ney, eu Sim, vou pedir, contextualiza para a gente quem é Cláudio Cavalcante, porque tem um pessoalzinho que não lembra do Cláudio Cavalcante. é, Por o Cláudio, gentileza. o Cláudio Cavalcante, vou puxar lá atrás, por mais antigo, quem lembra dos Irmãos Coragens? Cláudio Jerônimo. Cavalcante é O Jerônimo, ele foi um desses primeiro autores. Jerônimo. O primeiro É, Jerônimo. isso. E ele era naturalista, né? Ele veio a deputado, ele cuidava dos animais, né? Então ele defendia essa causa. E ele falando, Minei, acabei de ler o seu livro, eu estou parabenizando pela leitura, muito bacana, tal. Eu fiquei muito gratificante porque ele não precisava ligar para mim. Mas você vê a grandeza e a humildade ao mesmo tempo, né? Do ser humano como ator, como profissional. E eu aproveitei e fiz o convite para ele prefaciar a busca, que eu não havia nem começado a escrever ainda. E ele aceitou de bom agrado, eu escrevi o livro, cheguei a passar alguns contextos para ele, só que, infelizmente, ele veio a falecer e ele não conseguiu fazer a tempo, né, o prefácio desse livro. Então, eu mesmo resolvi prefaciar e, na ocasião, eu iria homenageá-lo no final do livro, porque eu tinha esse contato com ele, com a família dele, mas como estava muito recente, eu optei em não fazê-lo, porque as pessoas poderiam julgar ou não, mas como eu tenho muito assim cuidado com essa questão de tentar aproveitar de uma situação que não é o meu caso. Como estava recente, eu pensei, poxa, se eu faço essa homenagem, pode parecer que eu estou querendo aproveitar de um momento também. Então, eu optei em não homenageá-lo naquele momento. Nem citei porque estava recente. Então, eu também optei em preservar, né, o momento ali da família. E, posteriormente, eu estou pensando, quem sabe, né, eu venha a fazer essa homenagem algum dia. Mas, para aquele momento, eu optei em não fazer, né, essa homenagem. Isso aí foi uma coisa minha mesmo que eu achei, porque foi o que o meu coração pediu naquele momento, entendeu? E você pode colocar quando você reeditar, que vai fazer essas outras coisas, aí você pode homenagear posteriormente. Já passou quase mais de 10 anos, né? Quase 10 anos. E isso, é verdade. E o Ney Santos, ele também é poeta, né, compositor, gosto da produção cultural, sou membro da Academia de Letras e Artes de São João de Meriti. Entrei em 2011, que foi os fundadores estavam ainda montando, ajeitando a academia, quando eu recebi o convite para assistir uma reunião.
Então, eu peguei. Eles tinham acabado de empossar os fundadores. Então, por questões de uma semana, eu seria um dos fundadores, né? Mas eu fui o primeiro a ser convidado a assistir a uma reunião na academia, fui o primeiro a postulante, fui o primeiro, como postulante, a assistir à posse dos fundadores, fui o primeiro secretário eleito, e após a, a reeleição do presidente Ricardo Rodrigues, que é o fundador da academia, eu fui eleito o primeiro presidente eleito pelos fundadores. Então, assim, eu tenho um amor muito grande, um carinho por essa academia, porque tudo meu ali é primeiro. Eu fui o primeiro, tirando os fundadores. E eu tive assim o privilégio de presidir, de estar como presidente em 2 mandatos. Então ali nós pudemos realizar alguns trabalhos em prol da cultura na Baixada Fluminense, a priori em São João de Meriti, estendendo em todas as baixadas. Criei para a academia o projeto Sarau Poético Alimentando Vidas, porque na ocasião, eu conversando com, na época, o atual presidente, eu falei, Ricardo, o meu sonho é criar um sarau poético para a academia, só que nós não tínhamos um espaço para poder fazer o sarau, porque nós reunimos numa sala emprestada e logo em seguida, a posse dos fundadores, o confrade Rodney Albuquerque, o professor Rodney Albuquerque, hoje ele está como diretor-geral do campus de FRJ em São João de Meriti, ele fez uma pergunta na academia, na primeira reunião da academia. Quantos escritores negros nós conhecemos? Isso em 2011. Nós nos entreolhamos, aí começamos a contar no dedo o nome de escritores negros, né? Quem a gente conhece? Aí começamos a procurar. Aí começamos a falar um nome aqui, um nome ali. Aí entrou Martinho da Vila, aí outro, não, mas Martinho da Vila, ele tem livro, mas ele não se identifica como escritor, ele é compositor. Aí veio vários, e tivemos assim um pouco, em 2011, dessa dificuldade da gente nomear com essa facilidade os escritores negros. E o professor Rodney falou assim, nós sabemos que eles estão por aí. E o que vocês acham de nós criarmos um festival para a academia que venha trazer esses intelectos pretos para palestrar, para a cidade começar a conhecer os nossos intelectos, onde eles estão? Aí foi criado o FLIDAN, que é o Festival Literário Internacional da Diáspora Africana. E a partir daí, nós já estamos na 10ª edição. E acontece geralmente na segunda quinzena de novembro, alusivo a Zumbi dos Palmares. E acontece no centro, na Praça Matriz, em São João de Meriti, onde nós também temos a honra de ter como membro da academia o querido Frei Tatar, não sei se você já ouviu falar no Frei Tatar, militante, sabe, da cultura interracial, ele fortíssimo. E nós estamos ali trabalhando em prol desse projeto, e nós temos, assim, encontramos a priori a dificuldade com a questão da prefeitura, né? Porque quando a gente vem com a nossa linha, com o nosso corte, nós sempre esbarramos numa emblemática, né? Parece que eles dificulta quando a gente vem com a nossa linha de crescimento, nós queremos mostrar a nossa cultura, a nossa arte, que tudo vem em torno da cultura preta. A gente volta ao passado, aonde tudo começou, não tem para onde fugir. Então, mas nós estamos rompendo barreiras e nós criamos, como aqui nós temos o trem do samba, nós também criamos o trem do Flidan.
fizemos parceria com a Supervia, e esse trem é um vagão específico do Flidan, que sai da central. A gente vem cantando samba, vem cantando com a religiosidade, né, afro, então eles vêm cantando as musicalidades. Quando chega na feirinha, na estação de Pavuna, o cortejo desce, vem pela feirinha de Pavuna, onde o curador do festival ele passa a caminhada para a mãe, que é responsável pela lavagem, né? E a gente agradece muito o Frei Tatá, porque ele trouxe essa lavagem da Bahia. Então, em São João também é feita simbolicamente essa lavagem no Flidan, né? Então, é resistência, é um trabalho de resistência, né? No início passamos assim por percalços, mas é, com inteligência, com sabedoria, a gente vem fazendo com que as pessoas entendam essa linha cultural, né? Esse evento que é muito gratificante. Então, o Flidan é isso, é um projeto que vem crescendo bastante aqui na Baixada, onde os nossos intelectos pretos eles têm aparecido, a própria Conceição Evaristo já esteve palestrando, né? O Elcio Mog, vários outros, Ney Lopes, né? Grande Ney Lopes, muitos artistas estiveram presentes, fazendo assim um belíssimo trabalho aqui com a gente. E Legal. o Plínio E o Plínio já está sendo convidado, né, Plínio? A gente Eu também, já aceitei, bora. olha, eu quero você nesse Flidan, já vou conversar com o professor, vamos alinhar isso aí para Será trazer, um conhecê-lo prazer. pessoalmente. Eu quero te conhecer pessoalmente. Com certeza, trocar livros, trocar. E também aproveitar e fazer um pedido assim, né? Declama, conta, canta alguma coisa sua agora, querido, por favor. Ah, vou lá. Então, vou declamar aqui, é, Fortalecendo a Raiz, por Ney Santos. Ser negro é ter felicidade com dignidade, respeitando as autoridades, reverenciando a Zumbi dos Palmares, atravessando mares, viaje ao infinito, trazendo a bela cor, apresentando o negro mais bonito. Na senzala, sofrimento, estrilo e dor, estreando mostrando a raça, fortalecendo a raiz. Ser negro não é o avesso invertido do verso, mas o que traz esperanças. Oxalá a mente dos homens abrir um futuro melhor para as nossas crianças. Ser negro é ser humano querendo paz, rompendo as barreiras, conquistando seus ideais. Ser negro é ser gente, fazendo a diferença e parte da história. Obrigada. Uau! Parabéns, querido. Eh, Você já nos mostrou, e foi muito legal, três, né, três obras, ou três, na música, no romance, no conto, na prosa e, né, no poema. Conta para nós como que é esse processo, o processo criativo. O que te provoca, o que te agrada, o que te encanta para poder escrever. É, o que me encanta, o que me encanta é a questão dessa dessa questão que vem, sabe, que vem divinamente a inspiração. De onde vem a inspiração? O que faz a gente passar para o papel aquilo que a gente está pensando? E o que me move é a questão de eu poder estar escrevendo algo
e que vai tocar aquela pessoa que eu não conheço, aquela pessoa que eu não tenho nem noção que ela existe, mas quando ela começa a desfolhar a entrelinhas, e quando a gente recebe esse retorno, que você pôde mudar, sabe, a vida daquela pessoa, você pôde fazer aquela pessoa voltar a acreditar em alguma coisa, através do seu escrito, através de uma inspiração que divinamente ela chega até o seu coração e a gente apenas transporta para o papel aquele sentimento. Então, isso é algo que me faz continuar a escrevendo, a poder contribuir com essa parcela cultural. E, Plínio, uma coisa assim que mexe muito comigo é a questão de como nós estamos caminhando, sabe, com a diversidade de pensamento, como o mundo ele está muito precário, sabe, da questão de consciência. Então, eu costumo falar que nós escritores, poetas, os articuladores, nós somos assim agraciados porque nós somos o equilíbrio desse universo. São as mentes pensantes que faz com que eu acho que não tenha ainda acabado com o mundo ou algo pior tenha acontecido por causa desse equilíbrio. Eu acho que lá atrás, os nossos ancestrais, eles já vinham fazendo, abrindo esse caminho para nós, né? Então, eles passaram por percalços para que hoje nós tivéssemos essa liberdade de poder caminhar e de poder contribuir para aqueles que estão ainda precisando de ouvir algo para o seu crescimento. Através da música, quantas pessoas que são salvas, até do suicídio, através de uma musicalidade, através de uma poesia, né? E então isso é o que me faz, é o que me move a, a mexer com a literatura. É quando a gente ouve uma palestras, quando a gente procura conhecer tantos outros escritores, essa troca de informação que a gente vem assim crescendo nesse universo. Então, assim, o que me move é isso, é a gente poder estar ajudando, contribuindo com aquilo de mais precioso que nós temos, que é a inspiração, que ela é divinamente, que ela chega até nós, e a gente apenas passamos para o papel para que chegue até o leitor, aquela pessoa que está necessitada de ouvir algo assim tão primordial para a sua vida. E para nossas também, né? Que a gente ouve também essa troca dos nossos colegas, então fala muito também para os nossos corações. Com certeza, falamos ouvindo, e como a gente já está falando, o que nos transborda, né? O que nos encanta. E aí eu peço outra vez, outra coisa, vou pedir uma licença para você, mas antes quero que você traga mais alguma coisa da sua lavra, querido. Por favor. Vou poetizar mais uma, pode ser? Por gentileza, por gentileza. Esse poema, eu estava indo aqui no bairro de Miguel Couto, tem uma casa, uma antiga casa de ex-escravos, de escravizados, que é a Fazenda São Bernardino, caminho quem vai para Tinguá. Não sei se você já ouviu falar em Tinguá, mas é um ponto turístico aqui de Nova Iguaçu. E essa fazenda, eles estão tentando deteriorá-la de vez, acabar com a história. E a prefeitura várias vezes já falaram promessa, promessa, que vão reconstruir, que vão botar de novo ela, né, em movimento, mas até agora só fica no papel. E a vizinhança conseguiu impedir que carros estavam
com draga, tratores, estavam destruindo as paredes, sabe? Então eles conseguiram fazer com que aqueles homens parassem, e está lá a ruína, mas ainda continua de pé. Então a gente vê que nossa história tem um pedaço ali e nós estamos lutando para que ela seja restaurada, mas até agora entra governo, sai governo, infelizmente só está no papel. É lamentável, mas e eu estava indo para a casa da minha tia e eu passando em frente a essa fazenda, do nada eu parei, eu comecei a subir e ali dentro é aquilo que eu falo, a inspiração é coisa tão divina que ela vem do nada, não sei como, mas quando eu me vi, eu estava na África. E eu vou declamar agora, Senhor do Engenho, ou melhor, súplica, eu mudei o título. Tenho a cor da noite, do medo, do açoite, da dor, do grito, da lágrima, da mordaça, do silêncio. Tenho a cor da súplica, dor da súplica, dor da súplica, dor da súplica. Meu senhor do engenho, vim aqui implorar, tenha piedade do meu filho e faça do chicote escapar. Ele ainda é uma criança, não tem maldade no coração, nasceu sem esperança, por que tanta ingratidão? O zoinho, o zoinho tá cansado de ver morte dos irmãos, na senzala acorrentado, de joelho implorar perdão. Já perdi a mulher, outro filho também. Calaram sua boca sem ter feito mar a ninguém. Meu senhor do engenho, cá está um pai aflito, cercado de má sorte, vida maldita, vida de lágrima, vida de dor, vida sem caridade nem piedade de meu senhor. Tudo isso por causa da cor, que é julgada diferente. Por quê? Respeita a nossa cor, respeita a nossa dor, respeita nosso povo, respeita nossa gente. É isso, Ney Santos. Beleza, querido, beleza, beleza, beleza. Você vai voltar seu tempo de água. Agradeço, agradeço a todos, todas. E aí vamos naquele momento que é interessante nessa toada, né? Principalmente nessa súplica que o Ney fez, a gente fazer, né? Tem os pedidos, né? Assinar o canal, fazer suas perguntas, faça os comentários agora, façam indicações também você. Nos ajude, fortaleça o nosso canal, divulgue, por gentileza. E aí vamos agora, nesse nosso momento griot, falar com Eduardo de Oliveira. Eduardo de Oliveira nasceu em São Paulo, capital, 6 de agosto de 1926. Filho de Sebastião Ferreira e Dona Henriqueta de Oliveira. Advogado, jornalista, conferencista, político e professor. Foi vereador em São Paulo por uma legislatura. Membro da Academia de Cultura Afro-Brasileira, da Associação Cultural do Negro e da União Brasileira de Escritores de São Paulo.
Como poeta, ele estreou em 1944 com Além do Pó, tendo publicado diversos outros títulos nas décadas seguintes. A obra de Eduardo de Oliveira, como acontece com muitos outros escritores negros ou escritores afrodescendentes do seu tempo, isenta-se de buscar uma inovação estética, principalmente, né, naquele momento que ele está escrevendo. Mas ele, ao contrário, ele é influenciado por formas e procedimentos da tradição literária. A maior parte de sua obra, sua produção poética, é composta por soneto e outras formas consagradas. Eduardo de Oliveira, dedica-se à música, sendo autor, né, da letra e partitura do hino 13 de maio, Canto da Abolição, oficializado pelo Congresso Nacional, né? E, segundo os historiadores, o Eduardo compõe junto com Oswaldo de Camargo uma dupla de escritores que representa os sentimentos dos negros da classe média, buscando a igualdade em um mundo socialmente impessoal e eticamente branco. Para um crítico inglês, os dois se assemelham a Cruz de Souza quando ao anseio por dignidade e integração. Em 1978, a gente já falou no geral, mas essa é uma questão do particular, Eduardo de Oliveira participou do primeiro número da série de Cadernos Negros, na qual inseriu o poema Túnica de Ébano, que mais tarde serviria para título de um volume dele, né, de livros publicado em 1980. Em 1999, ele trouxe ao público a enciclopédia Quem é Quem na Negritude Brasileira, falando naquele momento de cada negro que estava escrevendo, assim, bem como todos que destacavam nas mais diferentes passos de afirmação social. Infelizmente, Eduardo faleceu em 12 de julho de 2012. Eduardo de Oliveira. Vamos lá, procure. É esse, Nota de Escurecimento de Gerações. Procurem, vejam, assinem. E agora vamos continuar conversando com o Ney. Salve, Ney! Salve! Estamos Querido, aí. quero que você fale de seus outros escritos, mas esses dois, onde se pode adquirir? Dá o serviço, né? Dá o serviço dos livros, por favor. Então, os meus livros, é, no momento, eles estão só em meu poder e através do meu Instagram para a gente poder, né, fazer esse trabalho. Mas para a semana eu já estou conversando com um café lá na Praça Mauá, que vai ficar exposto lá, que aí eu vou botar depois o endereço tudo certinho lá no meu Instagram para as pessoas terem um acesso. Que eu já estou conversando já com a proprietária, ela já aceitou, e a partir da semana que vem a gente já vai começar a encaminhar o nosso material lá para esse local. Então, só para depois que eu vou poder falar, né, o endereço, deixar tudo certinho, porque eu ainda não levei, mas ele está no poder do Ney Santos. Fica assim mais prático. Eu estou fazendo igual o nosso saudoso Agnaldo Timóteo, né, quando ele passou a vender os CDs dele, por ele mesmo, né? Sim, na minha mão é mais barato, é isso. É verdade. Então, Camilo, voltando a falar dos meus escritos, então vem esses dois livros, aí vem o meu terceiro livro, que é o meu terceiro livro é o meu primeiro de poemas, que é A Arte de Poetizar. Então eu falei, poxa, como poeta, eu tenho que ter pelo menos um livro de poesia, né? Não posso ficar também sem um número de poesias. Então eu tenho A Arte de Poetizar, né? Que são poemas. Então aqui tem música para casamento, poesia para casamento. Também aceito convite para cantar, né, em casamento, declamar.
Faço também coreografia para debutantes. Então, assim, a gente vem procurando, de uma forma eclética, né, contribuir de alguma forma culturalmente para o crescimento, né, pessoal e para o engrandecimento dos eventos que vem acontecendo. Então, tem vários poemas, lição de vida. Eu gosto muito dessa questão de lição de vida, reflexão, né? Eu gosto muito dessa linha. E o meu o quarto livro que é Pequena Notável. Pequena Notável é uma colega de trabalho, que é a Nelma, tá aqui, e ela é pequena mesmo, tá? Então, quando eu escolhi esse título, Pequena Notável, eu fiquei com uma preocupação porque tem, né, a Carmen Miranda, que é a Pequena Notável. Então eu falei, bom, não, as pessoas não. Eu até parei um pouco para pensar, para não confundir. Eu falei, não, peraí, a Pequena Notável é Carmen Miranda. Pequena Notável não tem nada a ver com a Carmen Miranda, essa é a minha colega. Então, eu botei esse título porque ela é uma senhora, mas desde que ela me conheceu, antes dela me conhecer, eu trabalhei com o filho dela. Então, o filho dela é aquele tipo de pessoa que de 100 palavras, 120 não é verdadeira. Então, tu imagina como ele era peralta. E só que as pessoas não davam crédito a ele. Ninguém acreditava e eu era o único que sentava, ouvia, deixava ele falar, aconselhava, conversava com ele. A mãe dele não trabalhava, só que eu não sabia que quando ele chegava em casa, ele falava de mim para a mãe dele, que eu era o único ali que dava atenção a ele, que eu ouvia, que dava conselho a ela. Mas e os anos foram passando. Ele foi mandado embora, ele retornou, continuou a mesma coisa e eu continuei trabalhando com ele, ouvindo, falando, conversando, enfim. Passado mais tempo, ela foi trabalhar lá na CDR. Só que ela já gostava de mim sem me conhecer. Isso é ela falando para mim. Poxa, quando ela chegou, a primeira pessoa que ela quis conhecer, quem era o Ney, que cuidava, né, de uma forma do filho dela. Aí, então ficou uma amizade muito bacana. E a ponto, assim, de não ficar com ciúme, de eu conversar até com os colegas. Aí eu falei assim, Nelma, olha, o John Lennon foi morto por um fã. O cara deu facada nele. Ó, eu fico até com medo quando chega na Copa que você pode querer me matar também. Então fazia essa brincadeira com ela. Só que os anos foram se passando e ela nunca mudou. Não é só comigo, com as pessoas também, mas sempre aquela mesma pessoa, sabe? Então, eu faço muito aquilo que vem no coração. Então, eu senti, em certa ocasião, eu cheguei para a Nelma e falei, Nelma, poxa, você nunca mudou comigo, você é uma pessoa assim, eu queria, de alguma forma, agradecer. O que você acha de eu fazer uma homenagem a você através de um livro, né, imortalizá-la? Nossa, ela, o Ney, puxa vida, ninguém nunca me homenageou. Então, aquela coisa. Então, assim, aí depois que eu conversei com a Nelma, Camilo, você acredita, passaram-se 2 anos, não veio nada na minha mente. E os anos passaram, 2 anos, 2 anos. Depois de 2 anos, mas aquilo sempre ficava na minha cabeça. Certa ocasião, eu parei, aí onde veio o título. Eu olhei para ela e falei, Pequena Notável. Aí eu comecei a escrever. Então, são três contos ficcional. Só que eu criei personagem para ela dentro desses contos. E eu peguei algumas nuances de colega do trabalho, aí o prefácio vem as coisas que aconteceram ali no trabalho, coisas engraçadas com um, com o outro, até os médicos entrou nesse meio aqui, as coisas que eu aproveitava e jogava também. Então Ney, ficou assim um prefácio, sim, conta pra gente o que é CDE, que você falou e é, você só deu a sigla. Explica, dá esse contexto, por favor. é a gente achar que todo mundo sabe o que a gente está falando, né? Exatamente, exatamente. É porque às vezes eu falo igual a metralhadora, né? Então eu vou falando. Então, CDR é Clínica de Doenças Renais.
tá? É uma clínica particular que ela só trabalha com rim, com as pessoas que têm dificuldade de urinar, que não urinam, outros urinam, mas os rins não filtram. Então, esses pacientes, eles passam 4 horas numa máquina fazendo essa filtração do sangue, né, esse processo. Então, são 3 vezes por semana. Tem um turno da manhã, um turno da tarde e um turno da noite. Segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Então, é um processo que eles ficam aguardando o transplante, né? Só o transplante que faz com que eles saiam da máquina. Não deixam de ser renal, mas eles passam a não mais estar na máquina durante o período que eles recebem o rim, né, artificial, o rim transplantado. Então, a CDR é Clínica de Doenças Renais. E, e a Nelma, então eu comecei a escrever esses 3 contos e, e no dia do lançamento, e ela não sai, Plínio, ela não sai, é trabalho casa, trabalho casa. No dia do lançamento, o filho dela estava muito emocionado, ela se emocionou, e ele chegou para mim, falou assim, Ney, só você para fazer mamãe sair de casa. Então, assim, aparentemente uma fala tão simples, mas ela tem um significado tão forte para a gente que está ouvindo esse retorno e você poder fazer com que aquela pessoa sinta-se feliz e você mais feliz por você ter realizado um sonho, né? O meu sonho de poder homenageá-la e ela de ser a homenageada. Então, até hoje, o livro está sendo bem aceito, sabe? Bem eclético também, esses 3 contos. Então, eu costumo. As minhas escritas não é cômica, mas você tem momento que se pega sorrindo, outro momento você se pega até é, com lágrimas, se emocionando, porque eu faço, né, uma viagem lúdica, como também emotiva. Eu gosto dessa pegada. Então, eu, principalmente, eu escrevo, tem que o contato, caneta com papel. Ali, eu tenho que me emocionar. Às vezes eu estou madrugada escrevendo, quando eu vejo eu estou com lágrimas nos olhos, ou eu estou rindo sozinho. Eu costumo falar que o poeta é louco, né? E tem isso, mas é uma loucura gostosa, do bem. E então, quando eu sinto que mexeu comigo, porque eu estou escrevendo, mas eu estou me imaginando numa plateia, ouvindo, né? Aquilo que eu estou escrevendo. Então, quando chega a mim esse momento que eu me emociono, que eu dou sorrir, que eu começo a rir, que eu começo a chorar, eu falo, está aprovado. Quando eu não sinto nada também, eu embrulho, rasgo tudo e começo tudo de novo. Então, por quê? É a preocupação e o carinho de passar algo de qualidade para o leitor, né? E as pessoas começam a se identificar com as suas entrelinhas, com seus escritos, através dessas nuances. E voltando ao Capitulino, quando eu comecei a escrever o Capitulino, eu tinha pouco tempo, mas eu não tinha uma identidade de escrita. E eu pensei, caramba, como eu vou escrever? Qual o público que vai se identificar com a minha escrita? E eu não tinha essa identidade. E eu, assim, pegando o livro do Sheldon, Sidney Sheldon, eu gostava de ler o livro do Sidney Sheldon, e eu gostava dessa pegada dele. Então, eu me identifico muito, eu procurei entrar nessa vertente do Sidney Sheldon. Então, como ele escreve, ele começa, né, escrevendo, ele interrompe aquela escrita, ele pega um outro contexto, e lá na frente ele emenda com aquela que ele parou, e vai formando, né, uma história, uma novela. Ele tem essa pegada, e eu entrei nessa vibe, eu falei assim, não, eu gostei disso. E o interessante é que o primeiro paciente que ele adquiriu o livro, quando ele acabou de ler,
ele veio falar comigo. Pô, Ney, muito difícil, sua leitura, eu não entendi nada. Eu nunca li livro nenhum, é o primeiro livro que eu leio. Eu falei, você não, você começou escrevendo, depois você parou, aí tu pegou outra coisa lá na frente, voltou de novo. Aí eu falei, lê de novo, lê com calma. Aí ele chegou e falou assim, caramba. Aí passou um tempo, aí ele falou assim, pô, Ney, sabe o que eu gostei? Você escreve de uma maneira diferente. Eu nunca. Você escreve de uma maneira diferente. Essa pegada de você começa, você para, você pega um outro contexto, mas lá na frente eles emendam e é dentro de um contexto só. Só que eu vou, né, abrindo esse leque. Então eu aprendi com Sidney Sheldon, olhando essa escrita dele, e eu peguei essas entrelinhas e essa pegada, sabe? Então as pessoas começam, se identificam com esse contexto. Mas a minha pegada é essa, são contos, e agora estou preparando meu primeiro romance, só que eu sempre quis entrar no mundo infantil, só que eu não conseguia. Plínio, a coisa mais difícil que tem é escrever para criança. Só que as pessoas, tem gente que não tem noção, acha que para escrever para criança é fácil. Não é fácil. Eu já tentei algumas vezes, quando eu via, a literatura já não era mais infantil. Eu falei, caramba, não dá. Aí aconteceu um fato real que apareceu na minha casa. Estava um tempo meio nublado, já quase escurecendo. Eu ouvi um piado, parecia de pintinho e de passarinho, me confundia. E eu comecei a procurar, aí começou a cair uma neblina, eu comecei a procurar aquele animal e não achava. Procurei, e certo momento eu vi passar, correndo. Aí eu peguei, era uma avezinha, toda preta, carne preta. Aí eu falei, filhote de urubu. Mas de onde veio esse filhote de urubu? Aí eu comecei, no outro dia, eu rodei na vizinhança para ver se alguém tinha alguma coisa assim. Eu falei, mas não é filhote de urubu, passarinho não é. E eu botei o nome de urubuzinho, porque para mim era um filhote de urubuzinho. Só que eu tinha que trabalhar e eu levei para minha sobrinha. Eu falei, fica com ele, esse filhotinho de urubu, e vai ficando com ele aí, porque eu não posso cuidar durante o dia. Só que a minha sobrinha se apegou ao, à ave e foi se apegando. Aí depois começou aquela briguinha entre eu, entre mim e a minha sobrinha. Eu falei, não, é meu. Ela, não, você me deu. Eu falei, eu não te dei. O vizinho, certo dia, o vizinho me chamou do muro, aí falou, seu Ney, eu falei, que foi? Poxa, eu posso pular o muro, pegar uns pintinhos meus que fugiu para o seu quintal? Eu falei, pode, vamos lá, eu abri o portão. Quando eu olhei, Camilo, você não vai acreditar, tinha três da mesma espécie, três pintinhos pretos, filhote de urubu. Aí eu falei assim, o vizinho, falei, não, isso não é pintinho não, isso é filhote de urubu. Aí ele falou assim, não, né, isso aqui é filhote de galinha japonesa. Eu falei, como assim? E ele falou assim, ó, eu tenho 10, eu crio, e na minha contagem está faltando um. Eu falei, ah, então era seu, tá na minha sobrinha, eu vou lá buscar para te entregar. Aí começou aquela guerra, que a minha sobrinha não queria entregar, e eu estava mostrando a ela que o que não é nosso, nós temos que devolver. Não tinha dono, eu não sabia quem era o dono, estava guardado. Já que o dono apareceu, temos que devolver. Então eu passei esse ensinamento para ela. Ela ficou chateada? Ficou, mas eu peguei aquele pintinho e entreguei o vizinho. Passado uma semana, o vizinho veio com o pintinho de novo e falou assim: Ney, toma, fica com ele para você. Por quê? Eu não sei o que aconteceu, mas o pintinho não quer comer, não quer beber água, ele tá jururu, nem com os irmãozinhos dele ele fica. Eu acho que é saudade lá da outra casa, porque na outra casa ele era tratado a pão de ló, no colo o tempo todo, andando para lá e para cá. E então ficou o urubuzinho, mas não era urubuzinho, era filhote de galinha japonesa. E aí botamos o nome de Bubu, que realmente, aí o tempo foi passando e a Bubu cresceu
Aí ele me falou aonde que vendia, e eu comprei um galo da mesma espécie, e eles tiveram filhotes, tiveram pintinhos. A mãe, a gente botou o nome de Bubu, e só que passou um tempo, na noite de Natal, eles botaram a família é, numa oficina do meu irmão, embaixo, que ele é marceneiro. Só que ali moravam gambás, e a gente não sabia. Como era Natal, todo mundo, né, em cima, fazendo festa, chegou de manhã, gambás tinha matado o galo e tinha matado uma das filhas, que eram duas filhas e os pais. Então sobraram uma mãe e uma filha, a Bubu e a filha, que conseguiram sobreviver. Quer dizer, o galo deve ter travado uma luta para salvar, né, a sua família, mas infelizmente morreu. Então o tempo foi passando e o Ricardo falou assim, eu contei essa história para o Ricardo, e ele falou assim, pô, Ney, isso dá um conto, dá para fazer um conto. Aí eu fui para casa pensando, eu falei assim, realmente dá um conto, mas eu não vou fazer um conto não. Eu vou fazer um livro infantil através dessa história. Eu só não vou botar essa tragédia porque é livro infantil. Daí surgiu o Urubuzinho, quem diria, virou Galinha Japonesa, que é o meu primeiro livro infantil, que é um livro bem lúdico, bem bacana. Ele tem ilustração da artista plástica Vanessa Ângelo. Ele é bem lúdico, sabe? E então a Vanessa Ângelo, ela que tem essa obra. Aqui é o Senhor Caju, que sou eu, personagem que eu criei, né? E essa aqui é a personagem Maíra, é a Maíra, que é a personagem do livro. Então, o Senhor Caju, por quê? Porque em frente da casa dele tinha um pé de caju, que é ficção, tá? Não é real esse pé de caju. Eu criei para botar o nome de caju, eu criei um pé de caju porque as pessoas chamavam ele de caju, que é o pé de caju, que é a ficção. E termina aqui fazendo homenagem aqui à família. Essa aqui é a Vanessa Ângelo, que é a ilustradora, diagramadora. Então é um livro bem lúdico. E ele foi lançado na Fliportela, na edição da Feira Literária da Escola de Samba Portela, e também na Flimangueira, que a Flimangueira fez a sua primeira feira literária, e também eu levei para lá a Flimangueira. E Urubuzinho também tem música para criança, onde eu pude fazer a minha primeira contação de história para criança, um número muito grande de colégio né, lá da região, e eu pude estar ali pela primeira vez fazendo um trabalho com aquelas crianças, um dos contadores de história. Estou entrando nessa vibe, né? Então eu tinha que fazer. E tem música, tá? Música gravada. Então as pessoas adquirem o livro e recebem, né, o livro, a musiquinha, tanto da Urubuzinha como do Capitulino. Todos os dois têm música, né, para cantar ali para as criançadas. Então o livro tá bem bacana. É o primeiro de outros que virão, já que eu entrei nesse universo, que eu gosto muito de lidar com essa turminha, e eu gostei dessa experiência de poder de estar falando para eles, mas não é fácil, a gente tem que ser muito realista e tem que ser bem lúdico, bem dinâmico, porque falar para a criança não é fácil, né? Se não chamar a atenção deles, eles te martelam, né? Com certeza. E aí agora vou pedir licença, já porque você já começou uma estante preta, vou pedir licença para a gente poder fazer a nossa estante preta, tá bom, Ney? Com Sim, licença. E é isso, né? Aproveitar, né, todas e todos, assine o canal. Procure os livros do Ney. Na mão dele é mais barato. E aí nós temos essa nossa estante preta e vamos começar com Laudelina, Laudelina de Campos Melo.
né? Autor Francisco Lima Neto. O livro conta a trajetória de Laudelina do Campos Melo, uma mineira que nasceu no início do século XX, 16 anos depois do fim da escravidão. Contudo, mesmo sofrendo com a desigualdade que imperava no Brasil, Laudelina não deixou de se posicionar e combater contra o racismo durante a vida, tornando-se referência fundamental, não só pela luta da igualdade, mas também pelo movimento sindicalista dos trabalhadores. Laudelina dos Campos Melo, o autor é Francisco de Lima Neto, editora Mostarda. Um outro indicação, né? O autor Jonathan Raimundo, Iroko, Sussurros de Memória versus Rebeldia. Segundo Eliana Alves Cruz, há muitas formas de exigir o que é nosso de direito a priori, mas não foi negado por sistema de opressão perpetuado, né? Muitas coisas foram. Entre todas elas, a poesia é a mais eficaz que nos faz recuperar, pois fala com cadência, ritmo, num fluxo de pensamento que toca cordas íntimas, jamais alcançadas pelo discurso em prosa, segundo Eliana. Usando um clichê, a poesia fala ao coração. Jonathan Raimundo faz isso com beleza e habilidade. Está tudo lá. A força do feminino, com o princípio gerador, a religiosidade, as dores, mas também a potencialidade imensa de um povo, né, que tem no tempo, Iroko, uma divindade. Iroko, Sussurro de Memória versus Rebeldia. Editora Malê. Por fim, do Sérgio São Bernardo, Direito e Filosofias Africanas no Brasil. Sérgio levanta uma série de questões acerca das bases do direito brasileiro, como as tradições de uma como cosmovisão, como concepção afro-brasileira e suas perspectivas identitárias atreladas a projetos emancipatórios e libertários. É um livro interessante, saído pela editora Nayara, desculpa, Nanjala. Direito e Filosofias Africanas no Brasil. Vale a pena. E aquilo, né? Assine o canal, volte, faça seus comentários e vamos voltar a conversa com o Ney. Salve, Ney! Estamos nos nossos últimos momentos, né? Últimas conversas ainda, agradecendo as suas histórias, né? Que foi muito legal, muito interessante. E isso, né? Esse caminho nosso aí. Isso. Quanto tempo nós temos? Quando você quiser, querido. Não, poxa, tamanho para não. Então, um pouco assim, também sou ator, né? Eu gosto muito da parte teatral, né? Em certa ocasião, uma produção de Pernambuco, eles estavam preparando a série Palmares, Coração Brasileiro. Só que essa primeira parte eles queriam gravar aqui no Rio de Janeiro. Então eles entraram em contato com produtores aqui da Baixada para viabilizar um local, porque ia ficar caro para eles trazerem os atores de lá de Pernambuco, né, a comitiva, para poder gravar aqui. Então a Claudina, uma das militantes aqui, nossa, ela fez uma seleção de 13 atores negros, pretos aqui da Baixada. Inclusive, eu fui, né, todas as oportunidades que tem, ela sempre lembra do meu nome, né? Então, sempre assim, eu sou grato à Claudina também por alguns trabalhos, né, realizados. E o interessante foi essa produção foi feita na reserva de Xerém, né, aqui no estado do Rio. E nós, quando gravamos Palmares, Coração Brasileiro, ela, foi para o CUT, canal curta, né, para PUC,
TV PUC, TV PUC. E o interessante, Camilo, foi a gente, na gravação, a gente poder, então, nos bastidores, né, nos botou aquela roupa, né, de escravos, e dentro da mata, a gente vivenciar aquele processo de fuga. Então, tinha um rio nessa reserva, a gente descia morro abaixo, correndo, fugindo, né, em fuga, rios com pedras, e a gente correndo, dados momentos, um parava, botava ouvido, né, para ouvir o barulho, né, dos perseguidores. Então, esse trabalho que foi realizado, no final da gravação, resumindo, foi assim, foi de uma comoção muito forte para nós atores, que foi uma experiência que nós vivenciamos ali de primeira mão, né? Está ali na mata e nós voltamos ali ao passado e veio na nossa pele o que os nossos pretos eles passaram na pele e a gente só estava gravando. Mas no final, você acredita que toda a equipe, quando a gente. Aí a produção pediu que cada um desse um depoimento, o que sentiu, e cada um que falava, no final nós nos abraçamos, até a produção começou a chorar com a comoção dos atores. Então foi assim, foi uma coisa muito viva, presente. E olha que nós não tomamos uma lapada, hein? Mas foi muito vivo, sabe? Muito carne, esse projeto que a gente teve a honra de poder participar. Muito, muito bom, muito bacana. Então, essa condição de a gente poder trabalhar, né, nesse viés da atuação é um crescimento também muito grande para nós e é uma experiência muito bacana, Né? que foi E é muito bacana. interessante, se você lembrar do griot Eduardo, ele também fez tudo isso. Lembrar de você e de toda a negrada que já veio aqui, ninguém só escrevo. A gente não só escreve, a gente É escreve, verdade. dança, a gente faz muita coisa, a gente pisa na terra. A gente apresenta programa, a gente faz projeto, a gente faz história, a gente faz sarau. Então, é interessante esse ser escritor e ser escritora negro, né? Ele nos provoca a quilombar e nos provoca a fazer mais coisas, né? Que não é só escrevo, não. Eu não, não é o bastante porque precisa de mais de mim. Eu edito, eu faço antologia, né? E aprendo É, teclado, né? Tem alguns que estão tentando aprender teclado por aí, né? é verdade, é verdade. Mas é isso. E, assim, no caso do Brasil, a perspectiva negra colonial do país é sobre romper não apenas com a colonialidade do poder, mas também do saber. É necessário se afastar do conhecimento eurocêntrico, intitulado como universal, para recuperar vozes e pensamentos confiscados pela história, diria, história que a história não conta. Aí nós temos que aplaudir os nossos intelectos pretos, os pesquisadores, os professores que lutam para levar esses viés do conhecimento para as salas de aulas, né? Para que as nossas crianças pretas conheçam suas raízes, suas origens. Então, nós temos um grupo lutando, né, para levar a nossa história para dentro das escolas, o conhecimento que eles querem tirar, né? Inclusive tirando até a autonomia dos professores e ditando o que eles têm que fazer como matéria. E aí entra a resistência dos professores que têm que aplaudir que não, nós temos a nossa história e nós vamos passar a nossa história para nossas crianças. É um trabalho de resistência. E através do conhecimento a gente vai rompendo as barreiras, a gente vai ultrapassando, né, conquistando os nossos espaços através da literatura, através da educação, né, através do conceito de como ser humano.
né? E isso que os nossos antepassados já faziam lá atrás, através da inteligência, através da sua arte, da sua cultura. E nós herdamos essa herança e nós estamos também passando para eles. E aqui eu tenho esqueci até de mostrar a Maíra. A Maíra é a minha personagem, né, do livro, a personagem do livro que eu mandei confeccionar. Ela me acompanha para que as crianças pretas se identifiquem, tirem fotos. Ah, eu quero ela para mim, mas assim é só monstruário. Então, a profissional que fez esse trabalho, que é muito querida nos eventos que eu a levo. Então, o que eu estou fazendo? Eu já conversei com ela, já estou negociando com ela no meu novo projeto. São várias Maíras em menor tamanho, 20 centímetros, mais ou menos 21, porque eu quero bonecas pretas, esse personagem, mais bonecas pretas afros, para não só vender o livro, para que as nossas meninas pretas tenham também os seus materiais, as suas bonecas, que elas querem tanto levar a Maíra, eu não posso deixar levar a Maíra, que a Maíra é minha companheira. Mas já estou mandando o meu novo projeto confeccionar várias Maíras, várias bonecas pretas maravilhosas, para poder estar vendendo também o meu trabalho, né, o meu projeto, aumentar também esse contexto cultural. Mas é isso mesmo, querido. É isso que a gente tem que fazer. Agora vou pedir a licença, vou só para a gente fechar um pouco a nossa, fazer aquela nossa sugestão do canal, né? Uma conversa boa que a gente já teve aqui, exatamente um ano atrás, com Evandro Cruz e Silva. E lembrando que esse Nota de Escurecimento, né? Nós estamos em agosto, comemorando 3 anos, então é sempre oferecer para quem nos assiste, quem participou, quem sugeriu para pauta e que venham outros 300 anos, mais especial para Adiel Silva, Luísa Paula da Silva Camilo, Neto Silveira, Andressa Maciel e Rodrigo Dias. E é isso, né? Vamos voltar, vamos conversar, vamos falar com o Ney. E é isso, Ney. Muito obrigado. Agora é despedida mesmo. Muito obrigado, querido. Agradeço, agradeço, agradeço suas histórias, agradeço sua trajetória, a oportunidade, né? Agradeço a Elizabeth de ter nos indicado. Agradeço o convite. Bora lá, estamos juntos. Vai ser um Pô, prazer bacana, poder colaborar. E é isso, né? É aquilombar. Estamos juntos, estamos juntos. é verdade. Olha, é uma satisfação imensa poder te conhecer, poder estar falando para o seu canal, falando para esse excelente trabalho. Não vou lamentar por não ter conhecido antes, porque tudo tem seu tempo. E o tempo é agora. E o tempo é Então, a agora. partir de agora, é uma nova caminhada, nova perspectiva. Agora eu tenho um Plínio, né, que eu posso dizer, um novo amigo, E contar né? comigo, pode contar comigo, bora lá. Você não Sempre estamos sozinhos na mata, nessa ribanceira, não isso. está sozinho. É verdade. E já estou com o meu próximo livro, para a semana, ele já deve ir para a editora, para rodar, esqueci até de falar, que é Amuleto. Esse amuleto é um contexto muito bacana. Sabe quando você escreve algo que você fica feliz com aquilo que você fez? Esse amuleto, ele vem desmistificar tudo isso, ele vem trazendo um contexto histórico forte, emotivo, de realizações, de decepções. É um conto curto, mas ele traz para debate que vai abrir essa pauta, essa provocação
Então, o amuleto ele vem trazendo todo esse contexto, entendeu? E eu quero, com esse livro, romper muitas barreiras, que ele chega em muitos lugares, que ele possa transmitir todo esse pensamento que vem assim me movendo, né? É um trabalho feito com muito carinho, muita dedicação, e eu me emocionei muito quando eu escrevi Amuleto. Então, e vamos E a divulgar aqui pessoa, no nosso. assim que ele tiver para a semana, eu já Passa para te mim, dou por um favor. sinal, te dou um alô, tá pronto. Beleza, por favor. Fazer chegar em suas mãos também, né? Tem que Opa, fazer. não, esse eu vou pegar ao vivo. Esse a gente vai fazer esse campo. Ney, muito obrigado, querido. Agradeço. Eu que agradeço, tá bom? Faz bem, fica bem sempre. E agradeço a todos e todas que estão aí com paciência. Assine o canal, deixe seus comentários. Siga o Ney, tá aí tudo escrito. Até, tchau. Até, obrigada. Boa noite.